Jornal Hoje. Oferecimento Uniara. Já se inscreveu pro vestibular? Se mexe, bicho. A prova é agora. Terra da Gente. Oferecimento Sequoia Urbanismo. Aguarde novos empreendimentos em sua região. Boa tarde. Topa o convite do Terra da Gente de ir para a mata observar anta. Saiba por que essa espécie ajuda a manter a floresta de pé. Um dos principais papéis da anta, que é insubstituível na floresta, é o fato dela dispersar sementes grandes, né? Quando a gente tem a ausência de uma anta, a gente perde a dispersora de grandes sementes e isso pode, a longo prazo, extinguir as espécies que produzem sementes grandes, né? Você vai conhecer detalhes do trabalho que leva as pessoas para ver de perto esses animais nas mais diferentes situações. Vários indivíduos a gente vem observando respondendo os carrapateiros, né? Então é uma coisa bem legal, um dado bem diferente. Na pescaria, uma modalidade febre entre os pescadores esportivos, a pesca de caiaque. A floresta fica inundada e os peixes se refugiam nesses lugares. Equilíbrio, um remo na mão e uma câmera na cabeça levam esses apaixonados até pontos onde seria impossível chegar com um barco maior. E é engraçado que o peixe nem é tão grande, mas ele já até puxa o caiaque, arrasta o nosso caiaque. Olha só. Uma oportunidade de ver de perto toda a movimentação da mata. E o programa tem ainda a Hora do Rancho com uma torta de pão caprichada. Vocês têm que fazer em casa, tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito bom. Oi, tudo bem? A gente sempre mostra aqui os passarinheiros, o pessoal apaixonado pelas aves. Eles viajam, fotografam, tudo em nome desse amor. E é fato que quem se envolve com essa prática ajuda na conservação das espécies. Pensando nisso, pesquisadores de uma região paulista têm incentivado a observação de um outro animal, aliás, bem maior que qualquer passarinho, a anta. Essa iniciativa inusitada quer, no fundo, mostrar a importância dessa jardineira da floresta e o papel tão essencial dela para a natureza. E você topa o convite de viver essa experiência? Então venha com a gente nessa aventura. Onde tem floresta, tem vida, uma diversidade delas. Quando a área é preservada, então, ela abriga espécies importantes e muitas vezes vulneráveis à extinção. Nós estamos no município de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, na RPPN Trápaga, uma reserva particular que faz parte do contínuo ecológico do Paranapiacaba, um dos maiores e mais preservados remanescentes de Mata Atlântica do país. Neste lugar, o maior mamífero terrestre do Brasil encontra refúgio para viver. A anta ela é uma espécie ameaçada de extinção na Mata Atlântica, né? A gente está falando aqui de um dos maiores remanescentes do bioma. E quando a gente fala numa espécie de grande porte, a gente precisa de uma grande floresta para manter uma população. Então a gente tem que partir do princípio que a gente sabe como essa população realmente está, para garantir a permanência dela, né, a longo prazo. Desde 2014, um grupo de biólogos se dedica aos estudos das antas que vivem aqui. E apesar do território de mata ser protegido, aqui os pesquisadores notaram um comportamento diferente do animal. Aqui na fazenda a gente tem dados bem interessantes com relação ao uso nos diferentes trechos da propriedade. Então a gente tem a área de floresta e a área de fruticultura e também de silvicultura. E nós vimos nesse estudo que as antas preferem aqui utilizar essas áreas de fruticultura, já que elas fornecem todo o alimento, né, recurso alimentar suficiente para manter esses indivíduos. No início dos estudos, os pesquisadores faziam um monitoramento e analisavam a espécie com a ajuda de câmeras instaladas na mata. Hoje, o time consegue acompanhar o animal de perto.
por conta delas usarem muito essa área produtiva, a gente consegue sempre acompanhar ao longo de algumas horas esses indivíduos nessas áreas. O que a gente não consegue, por exemplo, em área de floresta. A gente fica restrito a informações de armadilhas fotográficas mesmo. Por aqui, o que atrai as antas são as safras de ameixas, que ocorrem entre o período de outubro a fevereiro. A oferta alimentar é quase que um encontro certeiro com um grande mamífero. E isso se tornou um novo recurso de trabalho para a equipe. Ver esses bichos de perto não vai mais ser algo restrito aos pesquisadores. Para ganhar aliados à conservação dessa espécie que é ameaçada, a equipe do projeto teve uma iniciativa inusitada: promover o turismo de observação de antas livres na Mata Atlântica. A atividade de observação de antas, que a gente também está chamando de tapir watching, ela tem como principal propósito trazer pessoas de fora que têm interesse em observar esse animal em vida livre, né, um animal silvestre, em seu ambiente natural. Como propósito, trazer aqui para a região uma valorização para essa espécie. Né? A gente está numa área onde as antas acabam sendo não tão bem vistas, né, principalmente para quem tem área produtiva, porque elas acabam atacando e trazendo prejuízo para a agricultura familiar. Então a nossa intenção também é fazer com que as pessoas também olhem para esses animais como uma forma de atrair turismo, atrair pessoas, valorizar a cultura local e também, quem sabe, termos outras propriedades oferecendo esse tipo de atividade para o turista. Do monitoramento por câmeras ao monitoramento ativo, o time conseguiu realizar grandes descobertas, sendo uma delas um caso raro na natureza. Pela primeira vez foi registrada uma anta com filhotes gêmeos. Na natureza, nós não encontramos ainda documentado nenhuma anta que teve filhotes gêmeos. Né? E a gente está falando de um animal de grande porte. Né? Não é tão comum um animal desse tamanho abrigar 2 bebês, né, no seu ventre. Então é uma coisa extremamente rara na natureza e principalmente a sobrevivência desses 2 filhotes. O caso raro se tornou ainda mais especial para a pesquisadora, que teve filhos gêmeos. E claro que daí surgiria uma homenagem. Por isso, os 2 filhotões da anta foram batizados com o nome dos filhos da Mariana. Ver a evolução desses 2 bebês antas na propriedade é um ótimo sinal. Uma comemoração enorme, né? Que a gente tem a garantia de que essa mãe, ela é uma mãe muito saudável e de que o ambiente está apto a oferecer para eles tudo que eles precisam, né, para conseguir sobreviver. Até agora, a equipe já monitorou mais de 7 indivíduos e eles reconhecem cada um por marcas e características do corpo. E não restam dúvidas da ocorrência das antas por aqui. A cada trecho, rastros confirmam isso. A gente caminha pelas áreas de produção aqui da fazenda, procurando por vestígios da anta, né? Seja fezes, seja um carreiro. E a gente sabe quando é um carreiro e ela passou, quando a gente encontra as pegadas dela. Além dos rastros, fezes e os carreiros marcados, aqui na área produtiva, onde a gente monitora os indivíduos, a gente também consegue ver as marcas dos dentes dos indivíduos, né? Elas acabam mordendo os galhos das ameixas. Às vezes elas puxam e quebram o galho, às vezes elas não puxam e a ameixa cai. Aí elas comem a ameixa do chão. E as marcas ficam nos galhos. No entardecer, nos posicionamos em meio à plantação de ameixa à espera da grandalhona da Mata Atlântica. Existe uma incerteza do encontro, mas não é que o bicho apareceu? Tranquilo, o animal nem se incomodou com a nossa presença. A preocupação mesmo era garantir o sustento. Para a surpresa do pesquisador, esse era um novo visitante. De fato, cada dia em campo é único e pode revelar curiosidades. Com esse tipo de monitoramento, o time constatou outro fator interessante. Dessa vez sobre a relação do mamífero com uma ave, o gavião carrapateiro. O rapinante costuma se aproximar de animais de grande porte, como gado e cavalos, para se alimentar de parasitas. A gente estava em campo observando um indivíduo, uma fêmea, e o carrapateiro vocalizou e logo na sequência ela vocalizou também e eles ficaram trocando conversas e o carrapateiro desceu nela. Vários indivíduos a gente vem observando respondendo os carrapateiros, né? Então é uma coisa bem legal, um dado bem diferente. Proteger a anta não é apenas buscar salvar uma espécie ameaçada, mas sim auxiliar em toda uma grande cadeia.
Um dos principais papéis da anta, que é insubstituível na floresta, é o fato dela dispersar sementes grandes. Esse papel acaba sendo muito peculiar dela, né? Quando a gente tem a ausência de uma anta, a gente perde a dispersora de grandes sementes e isso pode, a longo prazo, extinguir as espécies que produzem sementes grandes. Por meio da pesquisa, da educação ambiental, do respeito e agora de um turismo específico de observação deste mamífero, o time trilha um caminho nobre de ajudar a natureza, dispersar boas sementes, assim como faz a jardineira das nossas florestas. E depois de conhecer esse trabalho tão legal com as antas, eu te convido a ver o que foi destaque no site do TG essa semana. Olá, tudo bem? Essa semana o site do TG traz histórias de relação com a natureza e muitas curiosidades para você. Para começar, a nossa equipe bateu um papo com um escritor e violeiro que teve uma relação intimista com o sertão mineiro. E claro que essa experiência resultou em uma obra literária. A moda de viola também compõe o trabalho que foi inspirado a partir de observações de diferentes espécies. Aquele bando de sapo cantando no brejo é assim. Corre lá no nosso site para conhecer melhor essa história. Como nasce o interesse pelas aves? Cada um tem um motivo particular. Pode passar de geração para geração, surgir naturalmente, ou até pela influência de um amigo. Nessa semana, no quadro Você no TG, o destaque é a história do Carlos Bianco, um empresário que descobriu a observação de aves por acaso, depois de um encontro inusitado com um surucuá. Para saber mais e ver fotos dele, é só acessar a reportagem completa. Um percevejo de origem asiática foi encontrado em Santos, no litoral de São Paulo. A aparição dessa espécie resultou em estudos e serviu de alerta sobre o prejuízo que esse animal poderia causar à fauna local e até mesmo para a agricultura. E olha que esse é só um exemplo. Mas você já parou para pensar em quais são os insetos invasores que vivem no Brasil? Em uma reportagem, você confere todos os detalhes sobre isso. Você conhece alguém que tem medo de aranha? É comum encontrar pessoas que têm aflição desses bichos. Mas nem todas as espécies são perigosas. Aliás, você sabia que muitas coisas do nosso cotidiano foram inspiradas nesses seres? Cosméticos, roupas e até peças de avião foram criadas a partir das proteínas das teias de aranha. E pesquisadores já desenvolveram teias artificiais a partir da clonagem do DNA delas. Curioso, né? Na internet tem mais informações. E quem aí já está no clima do Natal? Tem muita gente empolgada. E se tem um item que não pode faltar em muitos lares nessa época, é a pinha. Mas além de ser considerada enfeite nessas festividades, você sabe que ela desempenha um papel importante na natureza? No nosso site a gente conta tudo para você. Recentemente o papagaio de peito roxo foi destaque no programa e agora é protagonista dos Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente. Nessa semana o episódio traz curiosidades sobre essa espécie, que é dona de uma das vozes ameaçadas da Mata Atlântica. É uma das muitas espécies de aves exclusivas, endêmicas da Mata Atlântica. Ou seja, ele só existe na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do planeta. A gente tem aí mais de 200 espécies de aves que são exclusivas da Mata Atlântica e o papagaio de peito roxo é uma delas. Para ver essa e outras notícias, acesse terradagente.com.br e siga conectado com a natureza o tempo todo. A gente se vê. Vamos agora para um rápido intervalo. A seguir tem pescaria de caiaque na região do Rio Negro. Dá para chegar em pontos de pesca bem diferentes. E tem também a Hora do Rancho, com uma dica que pode te ajudar a ter uma opção para as confraternizações de final de ano. Não perca, a gente volta já já. Opa! Pera aí que essa caneca é minha. Gente, essa é a caneca especial de fim de ano do Mais Caminhos. Essa é minha, mas você pode ganhar na sua também. No intervalo do Mais Caminhos eu vou lançar um desafio. Se você for rápido, vai poder ganhar essa caneca linda e exclusiva que só o Mais Caminhos tem.
Mas tem que ser rápido, veloz, meu povo. São só 10 canecas por programa. O regulamento está no site eptv.com. Se eu fosse você, não perderia Mais Caminhos daqui a pouco, depois do Terra da Gente, aqui na EPTV. Durabilidade, versatilidade, desempenho, tecnologia. É por isso que a Enel dá a maior força para você. O Natal premiado da Cisc está mais incrível do que nunca. Concorra a um apartamento da ADN Construtora, a 4 patinetes elétricos MUBI e a 90 vale-compras de R$1.000. Saiba quais são as lojas participantes acessando o QR Code no canto da tela. Eu quero Botini! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Vem pra cá! Atenção, fique em dia com a Saicil. A Lei Municipal 4.050 autorizou o parcelamento de seus débitos em 48 meses, em até 100% de desconto nos juros e multas. O programa vai até o dia 30 de dezembro e a parcela mínima é de R$30. Informações 19-3573-6200. Fique em dia com a Saicil. Criar expectativas e ser surpreendido é comum, mas é preciso continuar com esperança e determinação. Afinal, ainda estamos aqui. Podemos contar uns com os outros, sendo alicerce para crescer. Catefer, ferro e aço. Força que alicerça o futuro. Alerta vermelho de Natal Extra Hiper. É o último, é pra zerar o estoque. Bipec, Coca-Cola e Fanta PET 2 litros, R$10,99. Pexcol 15 latas de 269 ml. A unidade sai por R$2,19. Beba com moderação. Rural de amanhã, a história de um agricultor apaixonado pelo pequi. Ele desenvolveu um cultivo comercial dessa fruta do cerrado. Tem pequi pesando até 2 quilos. A redução da safra de mandioca no Paraná. O caramujo que ataca a soja. Colheita de lixia. Uma horta vertical. Caem as vendas do leitão de Natal. E um presépio gigante feito com palha de bananeira. É no Globo Rural. Amanhã, às 8 da manhã. Tem muito jeito de pescar, na barranca do rio, no costão do mar, no barco ou na lancha. Mas nos últimos anos virou moda a pescaria no caiaque. Uma embarcação leve, fácil de transportar e o melhor, chega nos cantos mais escondidos do rio. Nossa equipe embarcou nessa experiência lá na Amazônia. E se fosse possível pescar nos cantinhos mais escondidos da Amazônia? E se a gente pudesse chegar lá sem fazer nenhum barulho, sem usar motor, nem emitir nenhuma fumaça? E se eu disser que é possível? A pesca em caiaque virou uma febre nos últimos anos. Cada porrada, moçada. Que lindo que é isso aqui, cara. De caiaque acontece isso aí. Se vier de voadeira, não pega muito essas coisas que a gente tá vendo aqui agora, não. O Eric é de Araraquara e descobriu essa modalidade no ano passado. Com remo na mão e uma câmera na cabeça, ele registrou fisgadas incríveis nos lugares mais selvagens do Brasil. Oi, que bonito, galera. Olha que linda essa aqui, ó. Veja, só a gente e a natureza. Silêncio. Não tem barulho de motor, não tem barulho de motor elétrico, não tem barulho de nada. Hoje ele topou me dar uma carona. A vantagem de estar no caiaque é que a gente consegue acessar lugares que do barco seria impossível. Como, por exemplo,
entrar nos igapós. Estamos em Barcelos, Amazonas, região do Rio Negro. O rio, o 7º maior do mundo, nasce na Colômbia. Todos os anos, o degelo dos Andes e as chuvas nessa região do Brasil fazem o nível da água subir muito. A floresta fica inundada e os peixes se refugiam nesses lugares. E chegando até esses cantos escondidos da Amazônia, a gente tem mais chance de alcançar bons peixes. No final do Igapó, encontramos uma lagoa inexplorada. Como chegamos quietinhos, os bichos nem se importaram com a nossa presença. Os macacos da noite saíram da cama para espiar o movimento. Durante o dia, eles costumam dormir em ocos de árvores e têm esses olhos grandes para enxergar no escuro. Mas e os peixes? Caraca, veio atrás, veio até aqui, ó. Ó, rebojo aí é dele. Não é muito fácil ficar em pé no caiaque, pelo menos para mim. Ei, pegou. Pegou e soltou. Pegou e soltou. Quando o peixe pega a isca, então, eu tenho que sentar para não cair na água. É uma bicuda. Olha só que briga que uma bicuda desse tamanho faz num laguinho assim e aqui no caiaque. E essa tem os dentes. Essa é a comida do tucunaré. Ela é uma predadora e ao mesmo tempo é presa de, por exemplo, tucunarés. Exatamente. Muito bem, garoto. Mas estamos atrás mesmo é do tucunaré, o peixe mais cobiçado pelos pescadores na Amazônia. Como será a briga com essa fera em cima do caiaque? Peixe, peixe, peixe. Agora eu vou sentar, senão a gente afunda. E é engraçado que o peixe nem é tão grande, mas ele já até puxa o caiaque, arrasta o nosso caiaque. Olha só, é um tucunaré, acho que um tucunaré paca. Olha que peixe bonito. Que peixe bonito. Ele vai brigar ainda, hein? É. Deixa ele cansar. E aqui a gente toma banho. Olha que peixe bonito, Marcelo. Olha que legal. Opa, deu banho no nosso cinegrafista, deu banho na câmera. E essa experiência de pescar no caiaque é muito interessante. É a primeira vez que eu pesco em caiaque. Já havia andado de caiaque, mas pescar nele é a primeira vez. E além do silêncio, de ser uma pesca muito tranquila, é incrível quando o peixe fisga e ele vai meio que arrastando a gente tem que brigar para ele não levar o barco embora. Olha só que peixe escurão, que tucunaré bonito. É o tucunaré açu, aqui da Amazônia. Pego num lago, um lago relativamente pequeno, né? Mas de uma natureza deslumbrante. Adorei a experiência. Pescar em caiaque está virando uma mania de muitos pescadores que querem ter uma experiência diferente de pescaria. E eu digo que é realmente fantástica. Lindo peixe. Vamos lá então soltar esse bonitão. Foi embora, tucunaré. Show de bola, parceiro. Show de bola, parceiro. Valeu. Bora. Uma varinha e um caiaque. Não precisa de mais nada. A Amazônia trata de proporcionar o resto.
das opções para a estrutura de pesca na região de Barcelos é a Protucuna. Telefone 971577007. O DDD é o 19. Fim de ano é aquele momento clássico em que a gente tem para ser criativo, para levar aquele pratinho para confraternizar com a família, né? E hoje, a Hora do Rancho tem uma dica para isso. O tradicional bolo de pão bem incrementado. Olha só. Oi gente, tudo bem? Hoje teremos um prato super coringa, que além de ser acessível, é fácil de fazer, dá para usar diversos recheios e ele, claro, é muito saboroso. É uma torta de pão com recheio de atum que eu tenho certeza que você vai adorar. E eu trouxe a minha amiga Margarete para ensinar tudo pra gente. Maga, bem-vinda e conta mais um pouquinho sobre esse prato. Obrigada, Nick. Prazer estar com vocês mais uma vez. E olha, muito simples mesmo, a gente pode inclusive fazer vários recheios como você falou, e ele é muito rápido e tenho certeza que vai agradar todo mundo, viu? Pensando no Natal também, né, Maga? Pega ali o que sobrou de pernil, de peru, corta tudo pequenininho e dá pra montar uma torta maravilhosa também. Ah, usar sobras com certeza, né? Qual que vai ser então o primeiro passo? A gente vai amolecer a margarina e fritar essa cebola. Nesse momento aqui, ela tá começando a ficar transparente, tô cozinhando a cebola, e eu já vou ralar um pouquinho de noz moscada. Noz moscada é a gosto, né? Eu costumo falar que noz moscada é o segredo do molho branco, porque eu acho que faz muita diferença, dá um sabor super especial. Cebola dourada, agora a gente vai dissolver a farinha no leite, tá? Vamos empelotar. Isso. Eu vou ficar mexendo aqui, você deixa? Ah, por favor. Eu mal pedi, tô com a mão na massa aqui. Então aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo e vou dissolver aqui com um pouquinho de leite. Mas a gente vai usar todo esse leite aqui, que é 1 litro e mais uma xícara. Tá? E essa torta, quanto tempo demora pra gente fazer? Olha, Nick, ela é muito rapidinha, né? Acho que assim, no total a gente vai levar aqui uns 15 minutos no máximo. Depois é o tempo do forno, só pra gratinar. 15 minutos para um prato então, ó, grande que serve pra bastante gente. Então assim, perfeita. Agora é aquilo, ter paciência e ir mexendo porque vai engrossar. Não se preocupem, a farinha vai fazer o trabalho agora dela. Eu vou colocar aqui, aqui mexendo? A farinha dissolvida no leite. Agora mexer até engrossar. Então depois que ferve, mais uns 3 minutinhos de cozimento é importante para que não fique com gosto de farinha crua, né? Então nessa hora aqui, ó, já pode desligar. Tá. A gente vai colocar o atum, depois o queijo, depois a gente vai ver como é que tá de sal, tá? Eu uso o atum em lata inteiro, porque aqueles que já vem ralado, às vezes a gente encontra um pedacinho de espinha no meio, sabe? Agora a gente vai colocar o queijo ralado. E esse restante aqui a gente vai polvilhar em cima na hora de gratinar. Beleza. Tá? É isso então, por hora? Só isso. Imagina isso aqui no arroz branco, imagina no macarrão, nossa, realmente, gente, né? Se eu estivesse sentindo o cheiro que tá, o perfume desse molho, tá, olha. Então agora eu vou fazer um fundo aqui, porque agora a gente vai montar as camadas, né, dessa torta. Pra levar no forno. Um pouquinho aqui no fundo, pra não grudar. Se a gente for pensar, tudo aqui tá meio que pronto já. Então o forno vai ser realmente só pra dar o grão final ali e gratinar, né? Exatamente. Nada pra cozinhar mais. Exatamente. Nada a cozinhar, só pra, né, gratinar. Então aqui a gente tenta cobrir bem, né, ó, o pão com esse creminho aqui. Que essa é a ideia, é desse pão chupar esse creme, né, absorver toda essa delícia de atum aqui. Eu fico pensando assim, ai, ó, hoje eu vou receber uma visita, ou até os filhos em casa, o que eu vou fazer? Se você tiver os ingredientes, nossa, é igual eu falei, é muito coringa realmente. E a mussarela a gente põe entre uma camada de creme e outra de pão, né, que é pra ficar mais interessante aí, dar aquele puxadinho na hora que você vai cortar, né, fazer o corte. Socorro! Coloca de novo mais um pãozinho. Dá pra perceber que o atum ele fica exatamente muito dividido entre o molho, porque senão vai ficar muito forte, eu acredito, né? Você vê que eu não ponho queijo ralado, né, nas camadas aqui não, porque senão ele pode salgar demais o prato. Lembrando que a gente já tem o atum, a gente tem o queijo ralado que vai nesse molho, tem a mussarela, né? E a gente vai finalizar agora com a última camadinha de pão. Foram 3 então no total? Isso, para esse pirex aqui, 3 camadas, né? Até deve dar pra fazer em porçãozinha individual assim, né? Deve ficar legal. Uma gracinha também. Agora então a última camada de mussarela e depois um queijinho ralado só para dar
um crespinho, um charminho. E vamos gratinar essa torta aqui. Eu tô encantada. Eu tô aqui hipnotizada por essa... Eu ia falar torta, né? Na verdade, uma torta enorme. Imagina pro Natal, gente. É super prático. Tá chegando, né? O bolo passou voando, assim. A gente já começa a pensar nas festas de fim de ano. Se bobear, deixa na geladeira, gente, dura até o ano novo. Ah, não vai sobrar, hein, Nick? Eu também acho que Acho que não vai sobrar. Tá aí, ó. Agora a gente põe pra gratinar e mandar ver. Reloginho que a gente já volta pro resultado final. Gente, dá uma olhada. Tá muito, muito, muito lindo. Gratinado, então ficou ainda mais perfeito, né? Né? Olha que obra-prima. Tá demais. Vamos comer? É claro. Então vamos lá. É pra isso que eu tô aqui. É uma refeição completa, porque o tamanho desse pedaço parece até uma lasanha, você tirando assim. A delicadeza da pessoa, olha o tamanho que eu pego no garfo. Que delícia. Bom, né, Nick? Gente do céu, isso aqui está maravilhoso. Pão, gente, parece que tá comendo uma nuvem, assim. Como é leve, né? E o molhinho branco, então... Tudo com molho branco é muito bom, né? Com queijo, então... Nossa, mas sério, vocês têm que fazer em casa. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito bom. Ficou bem úmido também, né? Desceu bem o pão. Façam. E depois me contem, me mandem foto. Vou mandar pra Maga também. Você quer ver o pessoal fazendo, né? Pô, uma alegria, né? Já que ela Ver ensinou. que tá dando certo. Vocês, por favor, façam, tá bom? Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu Seja que sempre agradeço, muito Nick. bem-vinda. Prato maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso com todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, vamos fazer essa torta em casa que vai ser com certeza sucesso na família. É isso, gente. Semana que vem, claro, eu tô de volta com mais uma receita especial. Beijos. Até lá. O principal objetivo do nosso programa é, no intervalo de 10 anos, a gente tirar a saíra apunhalada dessa situação crítica para a conservação. A gente começou a perceber uma mudança no padrão de comportamento dela. E a partir disso a gente resolveu perseguir, né, a espécie durante a atividade dela durante o dia. E foi aí que a gente percebeu que tinha um ninho e vimos que tinham 3 filhotes já. Creio que esses 3 filhotes vão representar 22% da população aumentando em um ano, né? E fora esse ninho aqui ainda que a gente tem pela frente, que a gente não sabe quanto vai ser. Mas 20 e poucos % de uma população aumentar por causa de um ninho mostra como a espécie a situação dela está preocupante e quanto é importante o trabalho dos meninos lá protegendo esse ninho. De executivo de multinacional a dono de barco hotel. O encanto foi tão forte que ele decidiu fazer da pescaria na Amazônia o seu ganha-pão. Hoje passa metade do ano recebendo gente de todo o Brasil interessada em pescar aqui. Bonito, pulou. É um paquinho, o que é? É, pra variar, né? Ah, me deu banho aqui. Aí, já foi, já. Foi? Já foi. Bom demais. Terra da Gente de hoje está terminando. Semana que vem tem mais aventura para você. A gente se vê. Tchau. Tchau, tchau. Terra da Gente. Oferecimento Sequoia Urbanismo. Aguarde novos empreendimentos em sua região. Mais Caminhos. Oferecimento Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Boa tarde, pessoal. Você já deve ter ouvido falar que a vida imita a arte. E que qualquer semelhança não é mera coincidência. Ai, as novelas brasileiras, há 70 anos elas fazem parte da nossa vida. Fica difícil saber se elas acompanham os nossos costumes ou se é a gente que acompanha elas. Neste aniversário de 70 anos das telenovelas, o Mais Caminhos é especial. E várias cidades ficam pertinho da gente, que ajudaram a dar vida às histórias que vocês viram na telinha. Então bora reavivar a memória e viajar nesse tantão de histórias? O Mais Caminhos tá no ar.
cachoeira para mim é sempre um cartão postal. E no caso de Carrancas, no sul de Minas, onde a gente tá, eita lugar bonito, pessoal. São mais de 50 cachoeiras catalogadas, muitas delas usadas na dramaturgia da Globo. Essa aqui é a Cachoeira da Fumaça, uma queridinha de várias cenas de novelas. Entre elas, há uma gêmea em 2005. Parte do elenco de Espelho da Vida gravou por aqui. Mariana, sai de olho, por favor. Sai o vídeo, vamos bola, vamos rodar, por favor. Vamos rodar posições. Maquiagem no set. Vem, Sheila, vem, E é com esse cenário da Cachoeira da Fumaça ao fundo que eu bato papo com o Rômulo, Rominho, como é conhecido, guia turístico aqui em Carrancas, porque ele simplesmente, gente, participou de todas as novelas gravadas em Carrancas. Isso é um privilégio. Menos o Fim do Mundo. Menos o Fim do Mundo, que é a minissérie, a primeirona. E o que você fez? A gente fazia um trabalho de logística na cidade, para dar um apoio para a equipe que chegava. Então eu contratava a equipe de segurança, limpeza, as meninas que serviam café, qualquer coisa que eles precisavam na cidade, havia um carro antigo, então a gente sempre corria atrás dessas coisas para quando eles chegassem já estivesse tudo pronto. E qual das novelas foi mais marcante para você? Império. A gente trabalhou praticamente 24 horas, era uma época de frio, então você pegava uma noite muito fria. E de manhã, na hora da gravação, tá aquela neblina, então você tinha que aguardar. E conta alguns perrengues aí, porque a gente gosta de saber dos bastidores, né? Aquilo que a Globo não mostra, que a gente brinca. Não, na Império tinha uma filmagem de helicóptero, né? À noite ia chegando, o helicóptero tinha que descer. Então a gente usava um gerador para fazer a iluminação, para que o helicóptero descesse ali. Deu um problema no gerador justamente na hora que o helicóptero fosse pousar. Pegamos todos os carros, acendemos as luzes para o helicóptero descer. Na hora que a gente viu, ele estava quase descendo a nossa cabeça, desceu um pouco torto, mas conseguiu pousar. Para quem participa de um processo desse, assiste a novela de um jeito diferente depois, né? Que você vai ver aquela cena, lembrar do trampo que deu. E uma cena que marcou muito o Rominho foi um casamento com um bastidor bem inusitado. O casamento do Comendador, que foi na Cascata das Ilhas, foi uma cena muito legal. Na novela? Da Império. Até porque são assim, a gente tinha que descer no meio de uma mata e ela já descia vestida de noiva. E não tinha como, a gente não avisou. Você não vai chegar com esse vestido inteiro lá em cima. É melhor fazer a produção lá embaixo. Aí ela, não, eu vou. Aí no meio do caminho ela teve que tirar o vestido. E daqui a gente vai para o centro da cidade, porque lá também teve gravação de cena de novela. Além das belezas naturais, vocês viram, né? A igreja é um patrimônio histórico-cultural, foi construída lá na primeira metade do século XVIII, né? E aqui também foram rodadas cenas de novela. Sim, da novela Amor, Eterno Amor. E Saulo, o que é que representa para a cidade essa projeção pelas novelas, né? O que é que trouxe de benefício, de retorno para Carrancas? Isso ajudou a difundir o turismo local, as visitações e também a valorização, né, das nossas paisagens, nossos cenários cinematográficos. E a gente espera que isso não se acabe, né, que a gente consiga que grave mais novelas, que possa mostrar as belezas de Carrancas para o Brasil e o mundo. Além das cachoeiras, a Serra de Carrancas, uma sequência da Serra da Mantiqueira, exibe uma beleza de tirar o fôlego. E aí está a origem do nome. As formações rochosas remetem a figuras indígenas. Tudo muito lindo. E o Monte Roraima, que apareceu na novela Império, era uma dessas belas paisagens de Carrancas. Tinha 22 anos quando botei os pés aqui a primeira vez. Mas como é que tudo isso foi parar na Globo, hein? Com vocês, então, olha, Ivan Leite. Eu posso dizer, Ivan, eu vou até brincar, que você é o personagem principal, é o protagonista de todas as novelas que vieram para Carrancas para serem gravadas aqui, porque ele que mexeu os pauzinhos para tudo isso acontecer, né, Ivan? Isso foi em que ano? Me conta, explica para o pessoal de casa
que você tem a ver com toda a dramaturgia que acontece da Globo aqui em Carrancas? Então, começa com a história do turismo de Carrancas. Carrancas é um potencial muito grande e desconhecida. Aí eu resolvi fazer uma pousada e divulgar Carrancas. Na época não tinha internet, era rádio, jornal, televisão. Eu comecei a colocar Carrancas nos jornais. E no jornal Globo, aí o Paulo Biratã, que era diretor da Globo na época, leu a reportagem e me ligou. Vamos sentar que eu quero saber mais detalhes. Vem cá. Mas vamos entender direito, né? Assim, você foi até Belo Horizonte? Belo Horizonte, o escritório da Globo lá. Sim. Aí ele veio e fez uma reportagem linda. Aí o Paulo Biratã leu a reportagem e me ligou. Falou, você tem estúdio de cachoeira aí? Estou precisando para gravar uma minissérie. Vou mandar um assessor aí, você mostra para mim. Eu falei, maior prazer, já pus Carranca em tudo quanto é jornal, quero ir para televisão. Ah, que chique. Aí gravou a primeira novela. Qual foi? Fim do Mundo. Aí o assessor dele na novela América, ele indicou para mim, ligou para mim mostrar a gruta para ele. Aí gravou a América aqui. Vigiando o nosso gado, cuidando dos nossos filhos. O que mais? Não, mais nada, você que me faz pensar nessas coisas. Aí depois veio o Pedro Vasconcelos, que andou com Carrancas e gravou, trouxe 8 novelas para nós gravar aqui. Que novela que marcou mais para o senhor? Foi Império, porque foi lá na montanha. Teve um dia que nós ficamos até 2 horas da manhã gravando, então aquele frio, nossa, que geladeira danada, e o pessoal tudo gravando, trabalhando. Quem é que tá aí? Ninguém, só mão de ossos. E Zervan, você já participou de alguma novela como figurante? Eu participei de Amor Eterno Amor. O pessoal da Globo fica aqui? O pessoal fica aqui. Fica aqui nesse espaço? Fica nesse apartamento aqui. Vem cento e tantas pessoas. Eu fico com o elenco e a produção. Bom, a chuva deu uma apertada aqui, então a gente vai entrar lá no refeitório, até para vocês verem a quantidade de fotos. O senhor tirou foto adoidado aqui com os atores famosos da Globo. Todas as novelas eu fiz um quadro para cada novela. Quero ver. Que se refere àquele primeiro momento da minissérie, né? A primeira minissérie, Fim do Mundo. Paloma Duarte, Otinho Meirelles, o Norte Nascimento, Guilherme Fontes. Que ano que foi? Foi em 96. Estou mostrando esse painel aqui, junto com o seu Ivan, né? Mas são vários painéis, vamos caminhar. Aqui depois foi Paraíso, foi uma novela muito bonita também. Aí veio a Favorita e depois Eterna Magia. E aí, esse pessoal, quando vem pra cá, eu imagino que deve ser a sensação, né? Aí no começo o pessoal ficava, depois já acostumou, o pessoal tranquilo, ficava andando pra rua, ninguém. O pessoal só queria tirar foto. Império e Amor Eterno Amor. Império e Amor Eterno Amor. Ai, falei pra você, muito famoso aqui, ó. Aqueles 3 segundos de fama. Isso foi importante. Legal. Olha só, gente. Deu frio na barriga? Não, já tive tranquilo. Depois as 2 últimas, Orgulho e Paixão e Espelho da Vida. Aí veio a pandemia, parou a gravação. Eu sempre fui noveleiro, assim. Eu gostava porque o programa da gente era à noite pra casa assistir novela, assistir o Jornal Nacional, assistir novela. Isso aí era sagrado. Vocês viram, né? O Ivan conta toda essa história com maior orgulho. E pelo jeito, Carrancas vai ser estrela ou personagem principal, viu? De muitas outras tramas que vem por aí. Quer dizer que se depender do senhor, vai rolar muita... Muito mais 10 no mínimo. Outro lugar que vira e mexe é cenário de novelas é a cidade de Campinas. E é na estação de trem que muitas histórias começaram ou terminaram, com chegadas e partidas de personagens que deram o que falar na dramaturgia brasileira. A equipe do Mais Caminhos acompanhou os bastidores da novela Éramos 6 na época em que ela foi gravada em Campinas. Bem bonito aqui, né? A luz tá maravilhosa hoje. A gente deu sorte, esse sol lindo. E a estação de trem, gente, perfeito, né? As cores da estação, as janelas, o chão da estação.
É muito bonito. Gente, não é só a novela Éramos Seis que foi gravada numa estação de trem em Campinas. Várias outras histórias foram contadas nesse cenário. O Vanderlei, que é documentarista, registrou tudo isso. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bom. Vanderlei, me conta um pouquinho. Vamos andando pela estação aqui. Me conta um pouquinho, né? Quais outras novelas da Globo que utilizaram o cenário dos trens aqui de Campinas? Uma das que foram mais impactantes, né? Que foi a Terra Nostra. Pela quantidade de figurantes que foi utilizado, a própria história, que é muito interessante. E por que você acha que tantas novelas são gravadas aqui na estação de trem em Campinas? Principalmente porque aqui foi um local histórico da época do ciclo do café. Muita gente passou por aqui, os imigrantes e várias coisas aconteceram em torno desse trecho ferroviário que a gente utiliza atualmente. O nosso acervo aqui é muito variado, vai desde o carro do Imperador Pedro II de 1887 até carros de aço inox da antiga FEPASA de 1951. Nossa, dá pra contar muita história Exatamente. Mesmo. Você tem uma ideia de quantas fotos você tirou só de gravações de novela? Nas estações a gente começou a registrar em 1984, então até hoje tem bastante material. E você tem uma ideia de quantas novelas foram gravadas nas estações de trem em Campinas? Mais de 10, com certeza. Nossa memória ferroviária que vai se eternizando, né, através dessas produções, dessas novelas e tantas outras produções que são feitas aqui. Teve personagem que usou outro meio de transporte para chegar ou partir. Na novela Salve-se Quem Puder, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi o lugar de onde as meninas embarcaram para uma aventura que mudaria a vida delas. Kira, ainda dá para desistir. Você viu a previsão do tempo? Estão dizendo que essa tempestade pode virar um furacão. E vários lugares do aeroporto serviram de cenário para a novela, como esse balcão que está desativado, por exemplo. A Amanda, que trabalha no aeroporto, acompanhou todas as gravações, né, Amanda? Sim. Me conta, o que foi gravado aqui? Aqui foi gravada a chegada dos personagens, que eles estavam fazendo check-in, como se fosse um aeroporto de São Paulo. Desculpe, mas seu passaporte tem menos de 6 meses de validade. Não tem como embarcar. Oh, meu amor, que cabecinha sua, hein? E aí também, quando eles chegaram em Cancún, também foi aqui. A gente teve uma outra área do aeroporto que foi transformado num aeroporto do México. A gente utilizou outras áreas, mudamos toda a parte de comunicação visual para que o aeroporto parecesse realmente um aeroporto de Cancún. Rafael, não adianta, eu não vou voltar pro Brasil. Eu acabei de chegar aqui. E as cenas foram gravadas durante a noite ou enquanto o aeroporto estava funcionando durante o dia, assim? Em funcionamento mesmo. Loucura! A gente aproveitou a loucura do dia a dia. Um cenário real mesmo da nossa rotina, foi gravado durante o dia, vários atores famosos aqui que a gente teve que controlar, mas foi muito legal. Foram quantos dias de gravação? Quantos lugares mais ou menos aqui no aeroporto? A gente teve 2 dias de locação para essas gravações. Nós filmamos na nossa área de consolidation, que é um centro de consolidação de mercadorias, check-in, corredores, fachada, esteiras de passageiros já na área de embarque doméstico. Então, assim, a gente usou praticamente todas as estruturas, todos os pontos importantes do aeroporto foram utilizados para essas gravações. O Corpo de Bombeiros do aeroporto de Campinas mudou de nacionalidade, virou mexicano. Senhoras e senhores, bem-vindos a Cancún. Eu quero saber aqui quem participou da novela Salve-se Quem Puder. Todo mundo aqui? Sim, você vai Todo mundo? Quem que vai falar comigo? Cleiton. Obrigado. Ah, é o Cleiton. Obrigado. Cleiton, como é que foi esse dia para vocês aqui? O diretor, o pessoal da Salve-se Quem Puder esteve conosco aí. Como a gravação tem várias etapas, a gente errou várias vezes, porque a gente não está acostumado com isso. O diretor esteve dentro da viatura com a gente e fizemos uma saída rápida com ele, como se estivesse tocando a sirene, tivesse um acontecimento de um incêndio mesmo na aeronave. Ele ficou super empolgado. Na hora ele fez até uma videochamada com o filho dele, se não me engano estava no Rio. O filho dele ficou todo empolgado com a gente na viatura, foi bem legal, bem diferente. Ô Cleiton, como é que foi se ver depois na novela? Foi engraçado, o pessoal já viu primeiro que eu não estava em casa e o pessoal assistiu e já me ligou, eu te vi na TV, te vi na novela e tal, não sei o quê. Imaginava um dia ter a gravação aqui no teu ambiente de trabalho, né? Não, nem imaginava, inclusive a gente ficou sabendo no dia, né? No dia que ia ter a gravação. Como é que foi se transformar num bombeiro do México? A gente gosta do México, né? Mas foi incrível, né? Gostoso ver o ambiente de trabalho de vocês aparecendo numa novela? Me senti você representar. Agora estamos no centro de Campinas. A tradicional Praça Carlos Gomes foi transformada para receber a novela A Lei do Amor.
só de um belo cenário que vive uma novela. A trama conta as alegrias, as dúvidas, as dores de pessoas que poderiam ser da nossa família, nossos vizinhos e até a gente mesmo, né? E para construir toda essa história, além dos atores, é preciso do trabalho dos figurantes. E agora eu vou apresentar para vocês uma família de Campinas que onde tem novela acontecendo na cidade, eles estão como figurante. É a Marisa, o Werneck e a Valquíria. É isso mesmo, gente? Tudo bom? É isso mesmo. Boa tarde. Já faz tempo que vocês são figurantes? Desde 2015 que começaram a chamar nós bastante e tudo isso também começou como fãs de novela. Aí pensamos, por que não participar, ver como que é, como que faz. Aqui nessa praça vocês gravaram A Lei do Amor. Gravamos A Lei do Amor, fizeram barraquinhas, luzes, aqui parecia, era outra cidade. Agora, a vida de figurante não é fácil não, né? Não. Enfrenta sol, chuva. Sol, chuva. Qual o lado bom, né, de ser figurante aqui na nossa região? Ver como faz tudo. Ver os artistas que nós idolatramos de longe. Família que grava unida, assiste a novela junto também? Com certeza. Assiste a novela, não pode piscar. A gente tem que assistir o tempo inteirinho sem piscar. Aí na hora que a cena, que vão cenando assim, é aquela emoção. Tudo começou com a mãe aqui? Tudo com a mãe. Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu ouvia novela no rádio, porque na época nós não tínhamos TV. Depois conseguimos comprar a TV, aí, nossa, foi demais. A gente morava em sítio, né? E só nós que tínhamos televisão. Então, à noite, combinava o pessoal todo da colônia, assim, do sítio, vinham lá na minha casa. Você imaginava naquela época que um dia você iria aparecer nas novelas que você ouvia ou assistia? Não, eu sonhava com isso. E como é que vocês se sentem hoje quando vocês assistem uma novela e veem a cidade de vocês, veem vocês, né, na televisão? Nós pensávamos que tudo era no Rio de Janeiro, porque você já vê a novela, pensa Rio de Janeiro, aí depois você vendo as produções vindo aqui, usando os espaços, aí nós, nossa, era a praça que caminhávamos, eles gravaram a novela. O artista, ele se emociona também. E você? Tanto figurante como se emociona. Eu fico muito emocionada também, porque jamais eu pensei que eu conseguiria chegar até aqui. Então me sinto realizada, graças a Deus. Por mais novelas aqui na nossa região. Por mais novelas, é o que a gente sempre pede. Gente, boa sorte pra vocês, então, essa família que a gente vai ver muito na televisão ainda, né? Obrigado você também. E novela não é assim, gente? Quando tá na melhor parte, vai pro comercial? Então, no próximo bloco, olha o suspense! Eu vou mostrar pra vocês algumas fazendas que ficaram famosas nas novelas. Não saia daí! Eu quero saber se você tá ligado no Mais Caminhos de hoje. Bora começar nossa enquete premiada? Tá valendo essa caneca linda, hein? Em qual cidade do sul de Minas a Edilane mostrou locações das novelas famosas, hein? Carrancas, Capitólio ou Poços de Caldas? Já sabe a resposta? Então manda pro WhatsApp da EPTV. O número é 19 988993788. Escolha a opção Mais Caminhos e depois a opção Eu Quero a Caneca do Mais Caminhos. Regulamento completo está no site eptv.com. E não saia daí porque o Mais Caminhos volta já! Aproveite as ofertas do Covabra. Bombom Nestlé Especialidades 251 gramas, 8,98 no Bem-Estar. Frango inteiro Adoro, 5,99 o quilo no Bem-Estar. 30% de desconto em todos os vinhos da Vinícola Conte Toro no Bem-Estar. Encontre mais economia no Covabra. Beba com moderação. O Grupo São Francisco construiu uma história importante na medicina brasileira. Agora, essa trajetória vencedora se soma a um novo capítulo. O São Francisco passa a ser a operadora Apivida. Apivida é um plano com medicina e odontologia qualificado e acessível, comprometido com o cuidado e o acolhimento na missão de salvar vidas. Uma estrutura voltada para facilitar o acesso a uma saúde de qualidade para nossa gente. O nome mudou, mas a história continua. Agora, com a confiança e a segurança da Apivida. Apivida, saúde pra valer.
Vem para o Bom Jesus Construção e Acabamento, a maior loja da região. Agora com compra online. Acesse nosso site bomjesusleme.com.br ou visite uma de nossas lojas em Leme. Seu sonho se realiza aqui. Tá na mão, tá no app Cicobi. App Cicobi é o jeito fácil e seguro de abrir, acessar e movimentar sua conta do Cicobi Agrocred. Baixe agora e aproveite esta comodidade. Cicobi Agrocred. Faça parte. Um aroma e um sabor feito com amor. Cuidadosa seleção de carinho e coração. Simplesmente irresistível. Café Vovó Chica, o verdadeiro sabor do café. Atenção, fique em dia com a Saicil. A Lei Municipal 4.050 autorizou o parcelamento de seus débitos em 48 meses, em até 100% de desconto nos juros e multas. O programa vai até o dia 30 de dezembro e a parcela mínima é de R$30. Informações 19-3573-6200. Fique em dia com a Saicil. As festas de fim de ano estão aí e o comércio de Araraquara tem tudo o que você precisa para presentear quem você ama. Valorize o nosso comércio, a nossa gente, a nossa cidade. Boas festas. Sim Comércio Araraquara. Porcelanatos é na JR Porcelanatos. Aqui você encontra porcelanatos das melhores marcas e com a garantia do melhor preço. O maior estoque da região. Parcelamos em 18 vezes sem juros. JR Porcelanatos. Santa Gertrudes, São Paulo. O aprendizado foi intenso nesses últimos tempos. Novas experiências, novas maneiras de interagir e até de estudar. Mas aprendemos a lição. Dar valor ao que realmente importa. A hora é essa. Novas oportunidades nos esperam. Vamos juntos, com fé, força e coragem, que o futuro tá logo ali. Feliz 2022. Colégio Interativo. Educação para construir o futuro. Alerta vermelho de Natal Extra Hiper. É o último. É pra zerar o estoque. Bipec, Coca-Cola e Fanta Pet 2 litros, R$10,99. Pexcol, 15 latas de 269 ml. A unidade sai por R$2,19. Beba com moderação. Aventura com essa lenda da selva e na sequência tem Calderola com Mionzeira. O Mais Caminhos está de volta para apontar que a beleza das fazendas da nossa região rende um capítulo à parte nas novelas. Olha só que passagem mais linda no meio do bambuzal. Ela leva a gente a uma fazenda histórica, onde teve a gravação de uma bela novela. Tá curioso, né? Então aguenta aí porque eu já conto. Eu vou lá pra frente da fazenda. Antes eu quero lembrar que são muitas fazendas que ajudaram a contar histórias, principalmente as de época. A centenária fazenda Ibicaba, na região de Cordeirópolis, serviu de cenário para a novela Sem a Moça. Na década de 1990, a novela Rei do Gado também usou fazendas da nossa região. Na época, Edilane Garcia foi lá conferir os bastidores. Silêncio absoluto na Fazenda Cascata, em Amparo. Ou melhor, fazenda comprada pela família Berdinazzi. Conversar com o elenco sobre futuro e planos daqui pra frente foi muito fácil. Mas quando o assunto passou a ser o final da novela, ninguém vacilou. A resposta para o desfecho desta história entre Mezengas e Berdinazzi foi unânime. Tem um mistério. Na cidade de Santa Gertrudes foram gravadas cenas da novela Esperança. Agora em Terra Firme você vai saber quantas histórias tem nesse lugar. Estamos em Santa Lúcia, a 20 quilômetros de Araraquara. Essa é a fazenda Atalaia, onde foi gravada a novela Esperança. Gente, eu tô aqui com o Jarbas, ele é filho do proprietário da fazenda. Jarbas, tudo bem? E você? Conta pra mim, quando e por que foi escolhida a fazenda para gravar a novela?
A novela foi gravada em 2002, 2003, e ela foi escolhida pela Rede Globo pelo motivo dela sempre se manter conservada. E olha, um passarinho verde me contou que você teve um papel importante. Você foi um personagem da novela? Que história é essa? Personagem não. Eu ajudei um pouquinho, né? A auxiliar na produção. Ó, que legal. A equipe técnica sempre precisava de alguma coisinha, tipo a de vocês, a localização, como é que faz pra chegar. Então, busca nós na estrada, né? Isso, basicamente isso. Foi um ano de gravação. No começo eles ficaram muito intensos aqui, por causa da época de construção de personagens e tudo isso. Aqui quem ficou aqui era um grupo de novela do núcleo dos italianos. As gravações aconteceram dentro, fora, usaram a casa? Como é que foi? Toda a gravação era na parte externa da fazenda. A gravação vinha até na porta. Chegava, a pessoa batia na porta. Quando abria a porta que ia passar na novela, já era o estúdio no Rio. Isso. E aí eles faziam toda aquela parte de continuidade, fotos, quando parava uma gravação, começava outra. Sabia onde é que volta, né? Isso. Você assistindo as novelas da Globo, você não imagina que tem todos esses detalhes, né? Não, tem que passar. Tem que passar por isso, e por isso que eu falo que foi uma mega cena acumulada, isso que aconteceu com a gente. Tá certo. Ainda mais a telenovela da Globo. E agora, gente, tô aqui com o Jarbas Pai. Boa tarde, Jarbas, tudo bem? Tudo bem. Jarbas, foi aqui que teve as gravações, então, nesse terreno maravilhoso? Foi feita a primeira gravação, começou aqui no terreno. E o senhor acompanhou todo o processo da gravação aqui? Todo dia eu estava aqui acompanhando o processo. Ficou... A família do Alto Boss ficou como se morasse aqui e a da Lúcia Veríssimo morasse em Santa Gertrudes, lá no Rio Claro, né? Eu tô vendo que o senhor tá com um álbum na mão aqui de várias fotos. Me mostra alguma cena aí que o senhor lembra. Tem essa cena. Tem aqui na máquina de café. Tá o moço descascando o milho, guardando.